fora eu, poderia fazer isso, sabe? Poderia ser um mandato muito tranquilo, mas temos a oportunidade aqui de mudar o tecido do nosso país. Nós temos a oportunidade de resetar tudo que se pensa em relação ao comércio. Nós perdemos bilhões de dólares, quase que 2... Não foi por falta de aviso e você ouviu bem. O Trump falou em resetar a economia. Ele falou de dar um reset na economia. E eu já tô falando há um tempinho. Quem viu meus últimos 2 vídeos sabe que eu falei que o grande objetivo do Trump com o tarifário é simplesmente criar um colapso econômico mundial para com isso colocar os Estados Unidos lá em cima. E quando ele fala que tá na hora de dar um reset na economia, ele tá falando de colapso econômico. Está no cálculo do Trump um grande colapso econômico mundial, uma recessão, para a partir dessa recessão os Estados Unidos assumir poder. Essa fala aí do Trump, polêmica, não foi só essa fala que teve não, foram várias, porque na verdade a gente teve uma espécie de convenção das bruxas hoje na Casa Branca. Netanyahu e Trump juntos no Salão Oval. O Netanyahu ele foi para Washington para bater um papo com o Trump. Um papo significa ver como é que vai ficar a situação do Irã, porque se tiver uma guerra contra o Irã, quem vai fazer a guerra é Israel, por guerra por procuração. E também para falar da questão do Iêmen e de Gaza. E uma curiosidade, o Netanyahu fez um voo bem mais longo do que o normal para os Estados Unidos, porque ele evitou passar por países que são signatários do TPI. Ele ficou com medo real de ter alguma pane no avião, e aí a partir dessa pane ele tem que fazer algum pouso forçado em um país que é signatário e ele ser preso. E aí, quando ele chega lá em Washington, rola uma coletiva. Inicialmente não teria coletiva, mas eles resolveram fazer a coletiva. E na coletiva, olha, foi assim... parecia o hospício. Quem dera se fosse um hospício. Mas é o mundo real. A gente teve o Netanyahu e o Trump reafirmando uma limpeza étnica em Gaza e falando de deslocar mais de 2 milhões de pessoas e matar essas 2 milhões de pessoas, como se estivesse falando em comprar um terreno em Paquetá ou em Maricá. A gente teve também, de novo, uma fala muito pesada contra o Irã, deixando bem claro que o Irã dança as músicas dos Estados Unidos ou terá guerra. E aí ele falou que não, as negociações com o Irã são diretas, e o presidente iraniano já desmentiu, disse que esse final de semana agora vai ter sim uma conversa com os Estados Unidos, mas é uma conversa indireta com o intermediário. E o Irã não está desmobilizando suas forças no exterior à toa. Ele tirou várias pessoas da Guarda Revolucionária do Iêmen, tirou várias pessoas da Guarda Revolucionária do Iraque, e não é por meio dos Estados Unidos, ao contrário, ele está se reorganizando internamente, colocando todo mundo dentro do Irã por uma possível invasão. Teve Netanyahu também e Trump atacando a Turquia, deixando claro que a Turquia já teve uma boa relação, mas agora é meio que uma inimiga. Por quê? Porque a Turquia não está deixando a Israel fazer o que quer na Síria. Inclusive Israel quer a Síria para poder ser uma passagenzinha. E aí veio a cereja do bolo, que foi quando ele falou do tarifário, falou dessa questão do reset, e aí ele falou da China. Ele falou coisas que, assim, parecia que a gente estava vendo aqueles filmes sobre a China da década de 60, 70, sabe? Aqueles documentários meio estranhos que aconteciam. Ele falou que o mundo não quer ter papo com a China, que a China tem que dançar conforme a música, e que ou as pessoas estão com os Estados Unidos ou não estão com os Estados Unidos. Poderia chegar aqui e fazer uma fala pra vocês meio assim, não, mas tudo que ele falou é balela, não vai acontecer nada não, mas eu estaria mentindo. E quem fala isso, quem tá subestimando o Trump também tá mentindo. O Trump, ele quer deixar um legado. O legado dele seria um novo Estados Unidos. Um Estados Unidos com potência máxima, Estados Unidos dominando o mundo de novo. E isso vai dar muito ruim, provavelmente. A tendência é que, se ele não retroceder, ele vai jogar a gente numa recessão, o mundo inteiro numa recessão global, estilo 2008, e se piorar, estilo 29. Se ele também não retroceder em termos de ameaça, a gente corre risco também de se jogar de uma terceira guerra mundial, porque ele está abrindo 2 frentes de guerra, né? Ele não está conseguindo resolver a questão na Rússia, e ele está vindo uma frente com o Irã. Eu confesso que eu assisti toda a coletiva me sentindo naqueles filmes distópicos, sabe? De líderes totalitários que a gente sabe que vai dar ruim e que agem como se eles fossem os reis do mundo, falando que vão fazer e acontecer, e que seu país é melhor, e que seu povo é melhor, e como se não tivesse nenhuma regra internacional, e como todos os países fossem inferiores. Então, essa é a impressão que eu tive durante toda a coletiva. Eu me senti num filme, mas infelizmente não era um filme, era real. E a gente, do sul global, tem que ficar com o olhinho bem aberto. O fato é que o Trump ele quer deixar um grande legado, e provavelmente o legado dele é destruição, porque ele acredita na destruição para reconstruir essa América grande. E a destruição o quê? É do mundo. Ou seja, de todo o entorno que não é os Estados Unidos. E ainda teve gente que teve a coragem de dizer que o Trump era menos pior.